muito boa noite. Bem-vindos à 51ª tertúlia da Astrolosofonia, Luís. Estás preparado? 51ª? Preparadíssimo. E aqui mais uma vez. Desta vez com um convidado. Desta vez. É sempre uma convidada especial, não é? Especial. Digo São sempre a todos mesma especiais. coisa porque é sempre fabuloso receber aqui connosco astrólogos que se disponibilizam para nos dar meia hora das partilhas da sua sabedoria e Uhum. conversarem connosco e celebrarmos a astrologia e a língua portuguesa, não é, Luís? Fabuloso. Obviamente. E estávamos a comentar momentos antes de entrarmos que hoje é 51ª e nunca repetimos um tema. E isso é maravilhoso e ficamos sempre surpreendidos como há tanta coisa para falar da astrologia. E ainda há muito mais para E há, falar, não nos vamos perder, temos o tempo a há. contar, não é? Ou não teria esta comunidade sido criada com Saturno em Aquário, não é, Luís? É, claro. Então eu vou aqui passar só a dizer as boas práticas e formação, mas já está aqui tantas caras conhecidas, mas pronto. Para quem está pela primeira vez, muito bem-vindos. Mas de qualquer maneira por favor, mantenham o vosso microfone desligado, porque ajuda a manter um ambiente limpo e sem interrupções para a nossa a convidada de hoje, a Nemi. Se possível, e estou aqui a ver que toda a gente hoje está a colaborar, deixem a vossa câmara ligada, porque é muito mais agradável, tanto para nós como para o palestrante, traz o calor humano e a presença. E já agora, se quiserem fazer comentários, depois da palestra acabar, que é mais ou menos 30 minutos, escrevam aí o vosso nome no chat, que é para depois nós chamarmos por ordem. Quero-vos informar, quem está aqui pela primeira vez, que isto é uma sessão que vai ficar gravada, vai aparecer só eu, tem de ser a Alexandra e hoje a convidada a Nemi. A primeira parte é a Nemi a dar a sua apresentação sobre o tema de hoje e depois o canal fica só para nós. Mas quem está-nos a ver no YouTube, lembre-se que quem quiser estar connosco na próxima edição, que há de ser 52ª, como é que é, Alexandra? Para onde é que tem que mandar o e-mail? Aponta lá. astrolusofonia@gmail.com. É muito fácil. Claro, é muito fácil. É só mandar esse e-mail e escrever algo simpático, dizer olá, eu quero participar ou quer ser membro da Astrolofonia e vai receber sempre um e-mail para quando houver tertúlias, normalmente é na primeira quinta de cada mês. Mas, de qualquer forma, Alexandra, agora capta a honra de apresentar a nossa convidada de hoje para a 51ª Astrolofonia, que é Nemi! E eu sou fã da Nemi há não sei quanto tempo. Via sempre os stories dela, que engraçado. Para mim é um privilégio, é uma honra, é uma bênção poder recebê-la, conhecê-la. E para vocês espero que também aproveitem esta oportunidade. Não é todos os dias que temos a Nemi connosco. Ela é uma astróloga, professora também, mentora há mais de 10 anos. Eu desde a pandemia que a sigo, confesso, porque antes eu não tinha muito tempo para seguir astrologia, apesar de adorar. Ela também se dedica, obviamente, à atuação de interpretação de mapas astrais. Ela é criadora do método Promessa Natal, já interpretou mais de 2.500 mapas e já formou mais de 1.500 alunos em cursos de astrologia natal e preditiva. Há 5 anos que ela se dedica à formação de novos astrólogos e ao ensino aprofundado de leituras astrológicas. Faz conteúdos no Instagram, que eu já sigo há algum tempo e vocês, calhar, também já seguem. Tem canal de também eu. YouTube, canal na minha astrologia e inspira toda a gente no Brasil e no mundo, pelo menos português, que percebem o que ela diz. Obrigada, Nemi. Obrigado. Vamos embora. Vamos receber-te com toda a nossa calor, que nós estamos aqui em Portugal no verão, Obrigada. portanto é bem fácil. Agradecemos que estejas aqui connosco e vamos então aprender como é que podemos interpretar o mapa natal no nosso dia a dia, não é assim? Perfeito. Quero agradecer o convite. Agradecer o convite. Vocês estão aí no calorão, eu estou no frio, né? Nossa, Eu já trabalho com astrologia há muito tempo, sim, né? Faço todo ofício enquanto astróloga. Estou vendo várias carinhas aqui conhecidas e eu acho super interessante. Até trouxe essa abordagem, porque, como a gente sabe, né, a astrologia começou há muito tempo, ela é milenária, então lá nos primórdios, né, com a Mesopotâmia, foi se desenvolvendo. A gente tem várias técnicas, várias maneiras de usar a astrologia dentro até do processo de desenvolvimento, né, do homem, da sociedade. A astrologia ela nasceu dentro de um berço preditivo e a gente foi, claro, desenvolvendo ela para outros usos, né? Até porque a própria, né, sociedade foi mudando. Tem muita gente que usa para autoconhecimento, tem pessoas que usam realmente para preditivas. Eu adoro técnicas preditivas, estou vendo aqui o Zeno, o Célio, né? É, eu acho super interessante, é mais ou menos isso que eu vou trazer, que, por exemplo, técnicas preditivas, a gente tem uma visão que, nossa, então tá escrito, é aquilo, e tem muita gente que tem medo, né, de fazer um mapa preditivo, quando na realidade
você tem um mapa que é um mapeamento de possibilidades. Eu brinco assim, ó, série Netflix da sua vida, né? Então você vai tendo temporadas, capítulos, desenvolvimento daquela história. Tem coisas na vida que a gente tem poder de decisão. Tem coisas que não, né? A gente vai gerenciando da melhor maneira, tá? Porque nem tudo tá, né, ao nosso alcance, principalmente quando envolve outros cenários, outras pessoas, né? Mas a gente ter uma informação ajuda a gente a entender o contexto das coisas, se planejar melhor, entender que a gente tem um lado, às vezes, muito bacana no momento de oportunidades, né? Dependendo, claro, de cada mapa. Por exemplo, a gente tem um Júpiter agora em Câncer, que é um planeta de oportunidades, de prosperidade, como a gente ouve. Teve algumas quadraturazinhas ali, né, com Saturnão em debilidade, então a gente sempre tem, né? A gente tem essa questão do ritmo. Entender onde que a gente pode também aproveitar a oportunidade, porque a gente fica muito tenso com o que pode dar errado, né? Ai, meu Deus. Só que na realidade eu percebo muito que a gente perde oportunidades também. Depois que passou, a gente olha assim, nossa, por que eu não fiz tal coisa naquele momento, né? E eu tive uma experiência há uns anos atrás com uma pessoa que faz mapa comigo. E ela sempre fazia um mapa mais ligado a preditivo, o que pode acontecer e tal. E a gente conversava. E ela estava numa fase se questionando muito uma questão de carreira. E eu falei: olha, o seu mapa tem um indicador de você fazer mais de uma coisa, né? A gente está no século XXI, a gente não precisa mais fazer uma coisa até o resto da nossa vida. E aí eu calculei algumas datas e eu falei, tá, então, ok, você ainda não tem esse cenário, tá tudo certo, porque é como eu falei, a gente está no desenvolvimento dos capítulos, certo? Às vezes a gente está nesse capítulo da história, pode ter um plot twist, né? E a gente vai desenvolvendo o assunto depois. Aí ela começou a observar e começou a surgir oportunidade para ela no trabalho, numa coisa que ela gostava, mas ela não se sentia assim apta porque ela não tinha formação técnica. Então ela ficava, mas eu não vai dar certo, porque eu ainda não tenho a formação, então é melhor eu nem falar. Eu falei, aproveita, se alguém te perguntar o que você acha, porque tudo bem, você não tem a formação técnica, mas você estuda, você gosta, né? A capacitação, né, sei lá, o diploma, o certificado, ele pode vir depois, mas mostra o teu interesse caso surja oportunidade. Porque ali a gente tem variável de possibilidades, né? E realmente surgiu. E ela falou que ela foi super nervosa, e numa reunião ela pediu para falar, dali começaram a abrir as oportunidades, e hoje, né, já faz isso foi 22, já fez uma transição, e ela está numa área que ela gosta muito mais, que começou com esse olhar. E aí, no outro ano, ela ficou super empolgada, e ela falou assim, Nemi, eu quero olhar o meu mapa agora com um aspecto de planejamento. Então, claro, a gente vai ver o que pode acontecer e tal, mas como que eu quero desenvolver tal coisa, né? E qual é o passinho, 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 passinho? Então, a lógica do que eu vou falar tem muito a ver com isso hoje, tá? São de dúvidas, tá? Então, a minha ideia aqui é mostrar como que você pode sim usar o seu mapa para planejar a sua vida, né? E às vezes a gente tem essa sensação de que algumas coisas elas estão sincronizadas, né? Ou correlacionadas, ou como eu gosto de falar, linkadas nesse espaço-tempo que a astrologia mostra, porque a astrologia é um grande relógio de ciclos. E é muito legal, porque quando você calcula, por exemplo, ciclos astrológicos, né? Uma previsão é isso, você olha o potencial que aconteceu no passado e ver essa conexão futura. Então, há uma certa sincronicidade, sim, né? E na nossa vida também, tá? Então, a previsão aqui, ela não é fixa, tá? São prognósticos de possibilidades, cada pessoa tem o seu mapa. Quando você faz atendimento, por exemplo, com mapas de gêmeos, né? Você vê que as pessoas podem sim ter vidas diferentes, acontecimentos diferentes, mas as possibilidades estão ali. Às vezes um irmão escolheu uma coisa, outro irmão escolheu outra, mas está ali dentro do campo que o mapa mostra, né? Então a gente tem esses pontinhos que a gente pode ir cruzando e a gente pode usar isso como um GPS, né, de maneira ativa. O mapa vê todas as áreas da nossa vida, então dinheiro, carreira, saúde, relacionamento, relação com os filhos, né? Se quer ter filhos, se não quer ter filhos também, que como eu falo, hoje a gente está em um contexto que a gente tem o potencial de decidir coisas, principalmente, né, a mulher que há 50 anos atrás não poderia, né? Então, por exemplo, a lei do divórcio no Brasil, se eu não me engano, é de 77, então ela é muito recente. Então, hoje a gente tem muitas coisas que podem ser exploradas, né? O que que eu trago aqui? É você usar o seu mapa de uma maneira ativa, tá? E que você pegue um foco. Porque às vezes a gente vem querendo um monte de coisa. E eu super entendo, né? Eu sou meu ascendente Sagitário, eu tenho meu Júpiter, eu sou um pouco exagerado, eu quero tudo ao mesmo tempo, né? Mas pega um pontinho para a gente conseguir mensurar, tá? Então, ter um foco mensurável e também que seja plausível dentro do seu contexto de vida. Neme, quero ser presidente dos Estados Unidos, para, né? Plausível. Sou brasileiro, tenho tá? Então, o que que é plausível, tá bom?
Aí eu quero que você parta do primeiro pressuposto, que é avaliar o potencial do seu mapa natal, tá? Então, você vai pegar uma área, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Só para exercitar a lógica. Avaliar o momento que você está vivendo, porque assim, nada vem do nada, né? Aquela velha história, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Para a gente ter chegado em um momento, às vezes, que a gente está, que pode ser crítico, que pode ser tenso, ou às vezes que a gente está numa encruzilhada de oportunidades, esse momento, ele teve né, um momento anterior. Então é legal a gente avaliar por que eu estou aqui agora, de onde eu venho, onde eu estou, e aí sim, para onde que eu vou, né? Mas fazer isso de uma maneira ordenada, planejada, tá? Então, ver o que está favorável, ver o que está tenso, se preparar para as oportunidades, né? E também se preparar para as coisas que eu preciso ter um pouquinho de atenção para gerenciar, tá? Escrever, eu acho que é o meu que eu deixei aberto aqui, que está dando os tururu, né? O meu WhatsApp, peraí. Não, não é. Ué. Tá, então desculpa. Estava falando com a Xana antes de começar. Então, o que é interessante? Eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever, porque a gente fica no mundo das ideias e às vezes a gente não consegue mensurar um ponto e conectar com outro ponto, né? Então, colocar. Eu quero, como eu coloquei aqui, quero aumentar a minha renda até o final de 2026. Eu estou falando de uma questão financeira, então eu tenho um foco, tenho uma data, né? Então, até o final de 2026, e tenho algo que é mensurável, então é a minha renda, né? Os meus ganhos, tá? Então, eu já parto de um objetivo de leitura, eu já sei quando eu entro no mapa o que eu quero, o que eu estou buscando, para eu não ficar olhando um monte de coisa que não está respondendo a minha, entre aspas, ordem de planejamento, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplinho, tá? Então, quero aumentar a minha renda, né? A gente começa tudo que é os nossos bens, né? O que tá, por exemplo, se o din-din, dinheirinho, tá no meu bolso, eu faço com ele o que eu quero, a gente parte da casa 2, tá? A gente tem as casas primárias, né? Como a gente fala. Se um dia eu resolvo fazer uma parceria com alguém, vou fazer uma sociedade, aí eu já misturo os meus din-dins com o din-din do outro, né? Eu já dou uma olhadinha para casa 8, e se tem alguma correlação de 7 também, porque a 7 é o resultado da 8, tá? E a casa 11 é uma casa de ganhos no geral, ela é júbilo de Júpiter, né? Ela é o resultado, ela é a 2 da 10, né? Da tua orientação de vida, da tua carreira, da posição que você ocupa. Mas aqui, como é uma aula rápida, tá? A gente pode entrar depois, né, e aprofundar. Você pode usar a revolução solar, que é a orientação que eu trouxe. Você pode usar a Firdária. Então, por exemplo, essa pessoa ela está no movimento de entrada de Firdária do Sol, para você ver os capítulos que estão ativos, se tem alguma correspondência com o que você está planejando no momento, né? Profecção. Então, você pode usar técnicas preditivas, tá? Mais complexas, né? Mas parta, por exemplo, desse olhar do que você pode fazer que entra no seu bolso no primeiro momento, tá? Se você já for claro avançado, aí você vai cruzando com os outros pontinhos. Eu já parto, né, quando a pessoa veio me perguntar, porque ela veio de um Saturno passando pela 2. Então, é natural que ela esteja querendo ou buscando uma certa variação, uma certa melhora, né, na questão financeira dela. A gente tem o direcionamento, que é o que eu falo, que é onde está a regência. Então, eu não sou astróloga clássica, tá? Não me considero, porque tem muita coisa da astrologia clássica que eu não uso, como temperamentos e tal, mas eu respeito o fundamento, então eu uso as regências clássicas. Então, por isso que eu estou olhando para esse Júpiter, tá? Esse Júpiter, ele levou para 7. Então, a gente tem um potencial aqui, por exemplo, da pessoa fazer algo em parceria com alguém. Perguntei para ela se ela já tinha, ela falou que ainda não, mas que ela estava pensando em fazer algo com a irmã. Tá, ok, vamos ver, né, a casa dos irmãos, a gente tem a casa 3, a gente também tem aquela visão de olhar, né, para Marte na clássica, algumas pessoas usam para Mercúrio, mas eu gosto de ver sempre o regente da 3, tá? Então a gente vai para esse Marte, uma debilidade, a gente tem o Saturno também transitando entre a 3 e a 4, porque lembra que a gente está com foco lá em 2026 no desenvolvimento, certo? Eu já sei que esse Júpiter, ele está bem aspectado no momento, porque ele está passando pela 6, e ele rege essa 2. Então, no momento, está interessante, mas só que a gente tem que entender que aqui é um relógio, né? Ele vai entrar no final de junho, na 7. Ela quer fazer uma parceria com a irmã. Eu falei, olha, não vou dizer que não tem um potencial, mas eu teria pontos de atenção. Tem o nó do sul ali, né? Tem o Marte numa debilidade. Eu olharia, por mais que seja irmã, como eu falo, pode ser sua melhor amiga, não faz nada de boca, né? Você tem um Mercúrio regendo a casa 8, então nem que seja um contratinho ali de gaveta, né? Organiza, tá?
o que que vocês querem fazer juntas? Aí é que veio a questão, a gente não sabe, a gente só sabe que a gente quer fazer juntas, né? Aí eu falei, bom, então defina, e como a gente tem também essa tríade que dá 11, né, ligada a 3 e a 7 com esse movimento, a gente tem ali dignidades do Sol, né, pela triplicidade ali. Então, o que que você verdadeiramente quer? Por que que você está buscando essa diversificação? Ela falou que a questão financeira dela é muito intermitente. Não é que, ela falou assim, não é que eu ganhe mal, eu até ganho bem. Né? Ela brinca assim, tem sempre uma mão que me auxilia, não sei de onde é que vem. E às vezes as pessoas ou oportunidades. Eu falei, é a benção de ter um Júpiter, né? Conectado de alguma forma, tá? Ah, então eu peguei, o que que eu fiz? Eu peguei algumas datas para ela, peguei, por exemplo, essa volta desse Saturno na 2, que a regência, que é Júpiter, quando ele volta ali para Peixes, do início de setembro, mais ou menos a metade de fevereiro, está em bom aspecto, né? Por signos inteiros, ele olha para 6, onde está ali esse Júpiter em Câncer, muito melhor do que estaria desde o ano passado, que ele estava numa debilidade, tá? Aí eu falei, se tem alguma coisa que ainda não está claro, observe essa retrogradação e vê se realmente vale a pena fazer com alguém. Porque aqui é algo que tem que ser, né, o, não digo olhar visual, assim, no sentido de você avaliar, não só quero fazer com a minha irmã, mas é bom para mim? Porque nós temos uma grande quadratura com esse Sol, com essa Lua em debilidade. Às vezes, a gente sabe que negócios de família, por mais que a gente tenha boa intenção, pode ter, né, uma quadratura de fixo. Eu sempre percebo que ela, às vezes, ela é difícil, porque não tem uma certa maleabilidade, né? Ela vai fazer uma reunião mais para frente para pegar um projeto que eles têm em mente. Eu pedi para ela ir observando, então, nessa retrogradação, se tem alguma coisa pendente que pode até enxergar uma oportunidade que não estava sendo vista antes. Nós temos alguns pontos, por exemplo, até 2026. Eu vou pegar só os básicos, tá? Porque tem bastante coisa, né? A gente tem um eclipse que acontece em fevereiro, justamente no eixo das relações, né? Com esse ponto aqui em Aquário. E nós vamos ter, então, esse regente justamente voltando para Áries. Como esse regente vai para o Nó do Sul, eu disse para ela observar. Então, dentro de um planejamento, observe essa parte que está mais favorável, se você realmente, se vocês entrarem em acordo com o projeto, e observe esse período a partir de fevereiro, porque provavelmente com os eclipses, com ele indo de encontro a esse Nó do Sul, vai ficar muito claro para você se essa possibilidade ela é viável para diversificar os teus ganhos em relação a fazer com alguém ou não. Então, o que que eu faço aqui? Eu parto de um ponto, eu vou costurando, claro, com o contexto da pessoa, né? Vou dando datas para ela observar. Se ela já vem com algo pronto, por exemplo, quero lançar um livro, né? Você pode fazer isso, claro, dentro de uma eletiva para lançamento de livros, mas você pode ver também se tem aquele potencial, né, no mapa da pessoa, tá? Então é só para ir seguindo uma lógica aqui. Aí olha que interessante a Revolução Solar, né? A gente tem aqui no primeiro momento o mapa natal, e a Revolução Solar, a gente tem a casa 2 por onde está passando esse Júpiter também, no momento, né? Eu nunca olho a Revolução Solar isolada do mapa natal, tá? Eu sempre cruzo os dois, né? Então eu posso dizer que tem um potencial, sim, de repente, para ela, até porque esse Júpiter, no passo dele, ele entra, né? Na casa 2. A gente tem esse Júpiter regendo a 7 do ano. O único ponto que eu falei para ela de atenção é realmente essa questão de fazer com a irmã, porque olha a Lua aproximando para o Marte aqui, né? Então não é que ela não possa fazer a diversificação ou até ter um potencial de ganhar mais, mas será que de repente não é melhor ela fazer solo, né? Só que tem coisas, claro, que a pessoa vai tendo que ir percebendo, porque no momento ela está muito empolgada em fazer com a irmã, né? E tem coisas que, claro, vão aparecendo. E aí, em 2026, a gente tem aquele eclipse. Quer dizer, a gente tem o Saturno entra, né, em Áries. Aí, na sequência, a gente tem esse eclipse. Embora o eixo ainda esteja, né, no eixo, que é o eixo de dinheiro, né, o eixo 2 e 8 dela, porque a gente vai ter um eclipse no signo de Aquário, mas os nodos ainda não mudaram. E a gente vai ter a sequência ali desse Júpiter entrando, então, em Leão, que é a casa 3 do ano, e a casa 7 dela. Particularmente, a gente tem pontos de tensão, mas a gente também tem uma favorabilidade. Então, se chegar algum momento que tem alguma questão que precisa ser resolvida, vai depender muito se eles conseguem resolver
para fazer esse planejamento, né, e ganhar, aumentar a renda até 2026. Tem alguns projetos, eles ainda não decidiram o que é. Eu acredito que vai vir muito nessa retrogradação aí de Saturno. Então, você pode pegar um assunto específico do seu mapa, pode ser qualquer coisa, tá? Vou contar uma historinha rápida aqui. Eu me separei, as fofocas, né? Eu me separei em 2019. E quando eu me separei foi muito tenso, foi uma surpresa para mim, pelo menos, né? Eu olhei o meu mapa, eu fiz um planejamento meio que instintivo de como eu ia gerenciar a minha separação. Porque eu tinha uma filha muito pequena, né? E eu projetei as coisas para o ano, inclusive agora, um pouquinho mais à frente, né? E eu tomei decisões que não foram muito, não digo populares, mas muito, entre aspas, normais para a época. Então, hoje eu me dou super bem com meu marido, com o pai da minha filha, mas eu tive que tomar decisões lá atrás que realmente foram muito difíceis para mim. Mas eu percebo que, olhando para o mapa, ele me deu meio que o caminho das pedras, né? Não foi exatamente um planejamento, porque naquela época eu não tinha muito essa noção ainda, mas eu usei como uma trilha, digamos, sabe? Com um pontinho para outro pontinho, entendendo que o momento era tenso, mas que se eu tomasse algumas decisões que, na visão dos outros, não era tão, né, normal, eu poderia desenvolver, pelo menos para o bem-estar da minha filha, uma relação bacana lá na frente. E foi o que aconteceu. Então, a gente pode ter esse olhar, é uma maneira preditiva também, porque se você está olhando para o futuro, você está fazendo uma previsão, mesmo que seja para autoconhecimento, né? É a sua maneira de olhar. E você pode também, claro, fazer um mapa preditivo de ver o que vai acontecer comigo. Mas o legal é, eu quero tal coisa, eu quero desenvolver onde que está o ponto, né, de oportunidade e onde que estão as ameaças, né, e os pontos que eu tenho que ficar mais atenta para gerenciar, tá? Como eu falei, isso aqui é o básico. O legal é olhar com Firdária, com profecção, com ciclos planetários, para você conseguir pensar ainda coisas mais específicas, tá? Então, a minha ideia aqui é trazer esse olhar de que você pode avaliar um potencial e ter essa postura ativa de desenvolver aquele potencial, sim, tá? E para todas as áreas da sua vida, que o mapa mostra isso. A gente tem atitude passiva, então é atitude ativa. O que vai acontecer comigo? Leme, vim fazer a leitura. O que vai acontecer comigo? Tá bom. Mas o que eu posso fazer com esse processo todo, né? Então a gente tem essa visão também. E ela é muito mais rica, né? Ainda mais quando a gente está um pouco perdido. Eu sei que a gente está num período de muita tensão e é muito natural que as pessoas nem, assim, tem muita gente que me fala, eu tô me sentindo num barquinho à deriva. Eu falo, calma, tá natural. Daqui a pouco as coisas começam, assim, né, a mudar o seu tom. Então, eu coloquei aqui para quem é mais iniciante, tá? Datas, tá? Específicas, tem outras coisas, tem Vênus retrógrado, né? Tem os Mercúrio, tá? Mas é só para a gente entender os pontos de mudança e de variação. Então, a gente tem essa volta, né, de Saturno para Áries ali entre 13 e 14 de fevereiro, dependendo de onde a pessoa está. Na sequência, a gente tem o eclipse solar em Aquário, que é ali no dia 17 de fevereiro. Então, perceba o processo de mudança ali na metade de fevereiro, né? 28 graus, tá? Aquário é uma debilidade do Sol, né? A gente vai ter o eclipse lunar em Virgem ali no ponto, né, do início de março. Eu coloquei essas setinhas aqui porque são os pontos que eu vejo mais relevância nesse, porque eu brinquei do plot twist, né? Aí a gente tem Júpiter em Leão entrando numa casa do Sol, e sendo que Saturno também já vai estar numa área de, embora em debilidade, numa área de exaltação do Sol, tá? Então a gente começa a ter ali uma tríade de fogo, né? E a gente vai ter um eclipse solar em Leão, né? Que é o domicílio do Sol. Então, tudo que está acontecendo agora, por exemplo, para quem quer essa visão de planejamento, é entender que a partir de 2026 o tom da coisa começa a mudar. E aí a gente entra realmente nesse novo período, né? Na metade de 26 para 27, até fechar em 28. Então a gente pode ter essa visão mais ativa, né, na postura do uso de um mapa. Tá bom? Gente, eu consegui. Eu estava nervosa, achei que eu não ia conseguir em 30 minutos. A gente tem aqui este olhar, então. É, eu uso muito essa visão de planejamento hoje em dia. Confesso que eu acho que eu comecei a usar muito tarde, né, enquanto pessoa física, digamos, e me ajuda muito. Me ajuda muito, já me ajudou muito em termos de saúde, em questões de, né, de mudança de casa que eu fiz nesse período que Saturno estava na 4. Eu realmente me planejei, né, para fazer a mudança. Teve algumas coisas que aconteceram muito mais rápido do que eu imaginava. E eu estava preparada, porque eu acho que se eu não tivesse, eu não teria tido a coragem de fazer a mudança que eu fiz. Então, eu acho super interessante, tá? E agora estou aberta às dúvidas. Deixa eu colocar aqui para eu ver a carinha de todo mundo. Então já descobri. Obrigada, Nemi. Porque é que eu sou tua fã? Nós temos a mesma lua. Então ressoou no meu Instagram e eu ficava sempre colada ao ecrã quando eras tu.
Olha, foste super rápida, não foi, Luís? Ainda tinhas mais 10 minutos, mas não faz mal, pois não, Luís? Que Nada. era meia hora? Sobra mais tempo a gente conversar. Só que não é conversa assim pública, não é, Luís? Pois não, as pessoas que não estão a ver agora no YouTube, olha, não podem participar da conversa, não é? Porque eles tinham que fazer parte da astrozofonia e é uma coisa super simples, não é, Alexandre? É super simples, mas é super preciosa também. É preciso estar Ah, aqui, não é? É um privilégio para quem aqui está. é. Quem está aqui, por exemplo, quem está agora neste momento a ver-nos futuramente no YouTube, não poderá agora fazer perguntas à Nemi e que será a parte mais deliciosa e mais interessante daqui, que é desdobrar tudo isto. E aproveito. Conversar e falar com a Enemi, imagina, é incrível. Por isso, só para quem é astrosófono e está aqui connosco, em cada tertúlia mensal, é uma vez por mês, geralmente na primeira quinta de cada mês, é completamente gratuito e basta falar português e astrologuês. E mandar o e-mail, não é, Luís? Para aqui! Por E isso, vamos embora, obrigada! E agora vamos para a nossa tertúlia privada. Obrigada e até breve! Cortou, não é? É! É minha obrigada! Agora vamos todos olhar Imagina. para o. Olha, chegou a Ana Cata, minha querida Ana Cata. Vamos todos olhar para a agenda. Eu já tenho aqui a minha agenda para tirar apontamentos, não é? Que assim já está a metade do caminho feito. Eu agora, olá, minha querida Elizabeth. Eu agora peço, eu não, por acaso estava tão concentrada e tive a ouvir, esqueci-me, Luís, de escrever no chat. Pois é, temos aqui já uma questão do Célio. Ó Célio, vou começar contigo. Queres falar tu diretamente? É que o Célio, nem mim, descobriu que no teu mapa